Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos conhecer casos assustadores que mostram o que pode acontecer quando alguém decide provocar um animal selvagem. Número 1. O clã de hienas. Era 18 de agosto de 2019, em uma região seca e coberta por vegetação rasteira no sul da África. O inverno havia deixado o capim pálido, quebradiço e quase sem vida. Com a falta de chuvas, cada fonte de água disponível se transformava em um ponto de encontro para diferentes espécies antes mesmo do meio-dia. Uma pequena propriedade particular dedicada à criação de animais fazia fronteira com quilômetros de natureza selvagem sem qualquer tipo de cerca. Árvores de acácia espalhadas pelo terreno projetavam sombras finas sobre o solo empoeirado. As linhas de divisão desenhadas nos mapas e documentos da propriedade não significavam absolutamente nada para os animais que atravessavam a região livremente durante a noite. John Cole, de 47 anos, trabalhava como empreiteiro de construção civil em uma cidade norte-americana de tamanho médio. Ele acumulava 2 décadas de experiência administrando canteiros de obras. Era considerado um homem prático, organizado e metódico. Porém, carregava essa mesma confiança para situações que não conhecia e para ambientes nos quais as regras eram completamente diferentes. Aquela era a sua primeira viagem ao sul da África. O passeio havia sido organizado depois que 2 amigos insistiram para que ele os acompanhasse. Durante anos, John havia caçado veados e javalis selvagens no sul dos Estados Unidos. Essa experiência lhe dava uma sensação de segurança, mas ela não se aplicava a uma paisagem onde os predadores se comportavam de outra forma. O acampamento estava montado ao lado de um leito de riacho seco. Depois de vários meses sem chuva, a água acabara reduzida a uma depressão rasa localizada a aproximadamente 180 metros de distância. Todas as manhãs, pegadas recentes cercavam as margens daquele pequeno reservatório. Mais tarde, o calor e o vento apagavam os rastros. Ali podiam ser vistas marcas de antílopes, javalis africanos, chacais e hienas. Na quarta noite, os sons dos animais já haviam se tornado tão familiares que poucos hóspedes ainda prestavam atenção neles. Naquela tarde, várias hienas malhadas descansavam sob as acácias a cerca de 110 metros do acampamento. Elas economizavam energia enquanto aguardavam as horas mais frescas, quando a paisagem voltaria a ganhar movimento. Os companheiros de John permaneceram perto da fogueira, organizando os equipamentos que seriam utilizados na caçada da manhã seguinte. John, no entanto, afastou-se sozinho. Ele levava apenas uma garrafa de água. As hienas malhadas vivem em grupos sociais complexos, chamados clãs. Algumas dessas comunidades podem reunir mais de 50 animais e geralmente são lideradas por fêmeas dominantes. Quando uma delas é ameaçada, principalmente se tratar-se de uma fêmea adulta e experiente, a reação dificilmente parte de apenas um indivíduo. Os membros do clã se comunicam por vocalizações, cheiros e movimentos. Eles podem se espalhar pela vegetação, mudar de posição e se aproximar por diferentes direções antes que a ameaça perceba o que está acontecendo. Quando uma hiena recua para o mato, isso nem sempre significa que ela está fugindo. Em muitos casos, o animal apenas está procurando uma posição mais favorável. John estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Ele viu uma pedra no chão, abaixou-se, pegou o objeto e o lançou na direção das hienas. A primeira pedra caiu antes de alcançar o grupo. Ainda assim, as hienas levantaram a cabeça. John pegou outra pedra e arremessou novamente. Dessa vez ela caiu mais perto, fazendo uma das hienas se levantar. Em vez de interpretar aquele comportamento como um alerta, ele continuou caminhando para a frente e atirando pedras durante vários minutos. As hienas não saíram correndo em pânico. Elas começaram a se deslocar lentamente em direção à vegetação mais densa. O movimento era controlado e organizado, demonstrando disciplina, não medo. Uma das pedras atingiu o ombro de uma fêmea adulta antes de cair no capim. Pouco depois, todo o clã desapareceu no matagal ao redor da fonte de água. Observando a situação de uma área aberta, John acreditou que o encontro havia terminado. A vegetação naquele trecho alcançava a altura dos ombros de uma pessoa. O local era cortado apenas por trilhas estreitas abertas pelos próprios animais entre árvores espinhosas. John seguiu exatamente na direção para onde as hienas haviam se deslocado. No solo arenoso, pegadas atravessavam o caminho em todos os sentidos. O silêncio durou pouco. Uma hiena apareceu atrás dele, outra surgiu à esquerda.
Uma terceira atravessou a trilha mais à frente. O clã não havia fugido. As hienas tinham circulado pela vegetação e fechado a distância ao redor de John. O primeiro animal que o alcançou derrubou-o no chão. Logo depois, os demais membros do grupo avançaram. A mordida de uma hiena malhada é poderosa o suficiente para quebrar ossos extremamente resistentes de grandes herbívoros. O ataque terminou em menos de 1 minuto. Ao ouvirem o barulho, os companheiros de John correram em direção ao matagal, carregando pedaços de madeira e gritando para afastar os animais. Quando chegaram à clareira, a maior parte do clã já havia recuado. Os ferimentos de John eram graves demais para que ele pudesse sobreviver. Agentes responsáveis pela vida selvagem analisaram o local e documentaram pegadas que mostravam várias hienas convergindo para o mesmo ponto antes do ataque. Na manhã seguinte, eles encontraram a fêmea que havia sido atingida pela pedra. O ombro do animal estava machucado. Os investigadores concluíram que a provocação prolongada, os repetidos arremessos, a aproximação e o ferimento causado a uma fêmea dominante transformaram uma situação inicialmente passiva em uma defesa coordenada por todo o clã. Depois do incidente, os administradores da reserva reescreveram as orientações fornecidas aos visitantes. As novas instruções passaram a destacar a diferença entre um animal que está fugindo e outro que apenas está mudando de posição. Também instalaram placas perto das fontes de água e ampliaram o número de patrulhas realizadas no período da noite. O perigo não começou quando John entrou na vegetação. Ele começou no instante em que a primeira pedra deixou sua mão e um clã que descansava tranquilamente passou a calcular uma resposta. Cada novo arremesso diminuía ainda mais uma distância que os animais já estavam avaliando. Nem todo encontro perigoso começa quando uma pessoa caminha diretamente na direção de um animal. No próximo caso, a vítima permaneceu dentro de uma canoa até o momento em que o predador decidiu que a distância entre eles havia se tornado inaceitável. Número 2. O jacaré-açu imóvel. Era 7 de novembro de 2017, em um rio de correnteza lenta localizado em uma floresta tropical no norte da América do Sul. A copa fechada das árvores permitia que apenas pequenos feixes de luz alcançassem a água, escurecida pela decomposição de folhas e outros materiais vegetais. Troncos caídos se acumulavam ao longo das margens lamacentas, enquanto suas raízes desapareciam sob a água. Uma pequena empresa de turismo conduzia passeios de canoa por aquele trecho havia vários anos. A maioria das viagens tinha como objetivo a observação de animais e terminava sem qualquer problema. A fauna da região estava acostumada com embarcações que passavam lentamente e depois seguiam seu caminho. Kate Grant, de 26 anos, era uma escritora independente especializada em viagens. Durante 2 anos, ela havia percorrido a América Central e a América do Sul, produzindo conteúdo para publicações digitais. Independente e determinada, Kate organizava seus roteiros priorizando lugares e animais que ainda não haviam sido bem fotografados, em vez de escolher apenas destinos fáceis de visitar. Ela também possuía paciência para permanecer observando uma mesma cena muito depois de outros viajantes guardarem seus equipamentos e deixarem o local. Antes da partida, um guia local explicou que a forma mais segura de agir perto de grandes répteis era permanecer sentada e deixar a canoa seguir com a correnteza, sem tentar interferir no comportamento do animal. O passeio começou pouco depois do nascer do sol. O rio estava calmo. Cerca de 1 hora mais tarde, a canoa contornou uma curva onde plantas flutuantes haviam se acumulado ao redor de um tronco submerso. Ao lado da vegetação, encontrava-se um jacaré-açu excepcionalmente grande. A maior parte de seu corpo estava debaixo da água. Apenas os olhos, as narinas e a linha elevada das costas permaneciam visíveis. O guia deixou a corrente levar a canoa, mantendo uma distância respeitosa. O animal não se mexeu. Kate começou a fotografá-lo sem sair do assento. Era assim que um encontro comum deveria acontecer. Ela conseguiria as imagens desejadas, guardaria a câmera e continuaria a viagem. Mas não aconteceu dessa maneira naquele dia. Depois de vários minutos sem observar qualquer movimento do jacaré, Kate se inclinou sobre a lateral da canoa e encostou a pá nas costas do animal, tentando provocar uma reação. Nada aconteceu. Ela esticou ainda mais o corpo e cutucou novamente, dessa vez com mais força, perto da base da cabeça.
O jacaré-açu continuou parado. Enquanto isso, a canoa se aproximava cada vez mais. O jacaré-açu é um dos maiores predadores da bacia amazônica. Machos adultos de grande porte podem ultrapassar 4 metros de comprimento e pesar centenas de quilogramas. Ao contrário de alguns crocodilianos que demonstram sinais visíveis de irritação, o jacaré-açu pode permanecer completamente imóvel enquanto analisa uma ameaça. O animal depende da paciência e da camuflagem, não de demonstrações evidentes de intimidação. Durante períodos territoriais ou reprodutivos, contatos repetidos a curta distância podem provocar um ataque explosivo, praticamente sem qualquer aviso. Um jacaré parado não é necessariamente um jacaré indiferente. Quando a canoa chegou a aproximadamente 4,5 metros de distância, o animal disparou debaixo da superfície com força suficiente para balançar a pequena embarcação para o lado. Kate perdeu o equilíbrio e caiu na água ao lado do predador. Antes que alguém conseguisse puxá-la de volta, o jacaré agarrou a parte inferior de sua perna e girou o corpo sob a superfície. Em seguida, arrastou-a para além do tronco, em direção a uma área mais profunda. O guia e os outros passageiros começaram a golpear a água com as pás. Quando conseguiram virar a canoa, restavam apenas água agitada e pedaços de vegetação espalhados. Moradores locais organizaram uma busca menos de 1 hora depois. Vários barcos pequenos percorreram as 2 margens do rio. Agentes da vida selvagem chegaram naquela mesma tarde. O jacaré acabou encontrado a menos de 800 metros rio abaixo, escondido sob árvores que se projetavam sobre a água. Os investigadores concluíram que o animal havia permanecido imóvel durante toda a aproximação e durante os repetidos contatos. Somente quando a proximidade e a provocação ultrapassaram determinado limite ele reagiu. A canoa apresentava apenas marcas de raspagem causadas no momento do impacto. Depois do caso, a empresa responsável pelo passeio revisou seus procedimentos. Estabeleceram-se distâncias mínimas para a observação de grandes répteis, independentemente de o animal parecer calmo, imóvel ou desinteressado. Os guias também receberam instruções para encerrar imediatamente qualquer aproximação caso um passageiro tentasse tocar em um animal. As orientações dadas antes dos passeios passaram a explicar com mais clareza o perigo de confundir um predador imóvel com um animal passivo. Naquela manhã, a curva do rio estava silenciosa, a água permanecia lisa, o jacaré não se mexia, todos os sinais visíveis faziam parecer que a situação estava completamente sob controle. A superfície não revelou o que estava prestes a acontecer até que já fosse tarde demais. O próximo caso deixa a Amazônia e segue para um grande rio no leste da África. Dessa vez, o perigo não surgiu em uma margem coberta por raízes, mas de algo muito maior, que desapareceu sob a superfície em um ponto e voltou a aparecer onde ninguém estava olhando. Número 3, o hipopótamo sob a embarcação. Era 23 de junho de 2015, em um rio largo no leste da África. A estação seca havia reduzido o nível da água durante semanas, revelando uma extensa margem coberta de lama. Pescadores lançavam seus barcos de madeira antes do nascer do sol, enquanto antílopes se reuniam nas margens durante as horas mais frescas. Observada de longe, a água parecia tranquila. A superfície era interrompida apenas por plantas flutuantes e por ondulações ocasionais produzidas por algum animal submerso. Anthony Briggs tinha 34 anos e trabalhava como mecânico em uma pequena cidade do meio-oeste dos Estados Unidos. Ele estava havia mais de 10 anos em uma oficina independente. Anthony economizou dinheiro durante 3 anos para realizar aquela viagem. Ele evitava os roteiros turísticos mais movimentados, pois os considerava caros e comerciais demais. Chegou à região com 3 amigos e organizou o acesso ao rio por meio de um pescador local que conduzia pequenos grupos por trechos menos movimentados. Anthony tinha o hábito de permanecer por mais tempo nos locais, sempre esperando uma oportunidade para conseguir uma fotografia melhor. Aquela manhã já havia oferecido mais animais do que a maioria das viagens conseguia observar. O grupo tinha visto crocodilos descansando em bancos de areia distantes, elefantes atravessando uma parte rasa do rio e diversas aves se movimentando entre os juncos. Quando o barco contornou uma curva em direção à margem oposta, todos já haviam presenciado cenas suficientes para considerar o passeio um sucesso. Algumas formas escuras e arredondadas próximas à água pareciam grandes pedras, mas não eram pedras. Um grupo de hipopótamos ocupava uma área profunda junto à margem. Quase todo o corpo dos animais estava submerso. Apenas os olhos, as orelhas e as narinas apareciam acima da superfície.
Aquela era uma posição comum de descanso durante o calor do dia. O guia manteve o barco perto do centro do rio. Anthony fotografou os animais sem sair de seu lugar. Um macho grande abriu a boca por alguns instantes e depois voltou a descansar. Dessa vez não havia necessidade de pedras, gritos ou contato físico para criar um problema. Bastavam paciência demais e uma embarcação posicionada exatamente onde não deveria estar. A correnteza havia levado o grupo na direção da entrada do canal profundo, utilizado pelos hipopótamos para alcançar a parte aberta do rio. Anthony pediu ao guia que mantivesse o barco naquele ponto para conseguir um ângulo melhor. O guia hesitou, mas permitiu que a embarcação permanecesse ali. O barco acabou ficando exatamente entre o grande macho e a área profunda para onde ele normalmente recuaria. Durante alguns segundos, nada apareceu na superfície. Os hipopótamos estão entre os animais mais territoriais da África. Os machos defendem trechos de rios, especialmente durante a estação seca, quando a redução da água faz com que muitos indivíduos sejam obrigados a ocupar espaços menores. Apesar de serem herbívoros, eles são responsáveis por numerosos ataques contra seres humanos em diferentes regiões da África subsaariana. Um macho adulto pode se deslocar rapidamente em águas rasas. Em certas situações, ele não demonstra um aviso prolongado, simplesmente avança contra aquilo que considera uma ameaça ou um obstáculo. O grande macho afundou sem fazer barulho. Apenas alguns círculos se abriram na superfície. O guia começou a observar a água. Então, o hipopótamo apareceu diretamente sob a parte traseira do barco. A força do impacto virou a embarcação antes que alguém pudesse reagir. Todos caíram no rio. A maioria conseguiu alcançar pedaços flutuantes do barco, mas Anthony surgiu a poucos metros do animal. Antes que pudesse se agarrar ao casco, o hipopótamo avançou novamente. Pescadores locais ouviram a movimentação e se aproximaram pelo trecho abaixo do rio. Quando chegaram, o macho já havia retornado para a parte profunda da área ocupada pelo grupo. Agentes da vida selvagem concluíram que a posição do barco havia bloqueado a rota usada pelos hipopótamos para alcançar águas mais profundas. Somada ao tempo excessivo em que a embarcação permaneceu no local, aquela obstrução fez com que o macho interpretasse a presença do grupo como uma invasão territorial. Depois do acidente, guias de toda a região ampliaram as orientações de segurança. Eles passaram a enfatizar que a rota de fuga de um grupo de hipopótamos jamais deveria ser bloqueada. Também instalaram placas nos pontos de embarque, alertando que um animal submerso pode estar muito mais perto do que o último ponto em que apareceu. Em poucos segundos, ele consegue atravessar essa distância. A parte mais perigosa daquele encontro aconteceu debaixo da água. Depois que o barco parou no local, todas as decisões tomadas pelo hipopótamo se tornaram invisíveis. Quando os ocupantes perceberam que havia um problema, o momento do aviso já tinha passado. O próximo caso nos leva dos rios do leste africano para as áreas alagadas do norte da Austrália. Nesse episódio, o perigo não veio apenas de um animal provocado naquele exato momento. Ele veio de um predador que já observava um pequeno cais havia semanas, antes mesmo de alguém caminhar até lá. Número 4. O crocodilo do cais. Era 13 de janeiro de 2021, nas áreas alagadas do norte da Austrália. A estação chuvosa havia transformado as margens rasas dos riachos em canais largos e lentos. Uma propriedade particular voltada para a pesca ficava ao lado de um rio influenciado pelas marés. O cais avançava sobre a parte mais profunda, exatamente onde a pesca costumava ser melhor. Na semana anterior, o nível do rio havia subido quase 1 metro. Depois, a água baixou novamente, deixando uma camada de lama nos pilares do cais como o único sinal da altura alcançada. Victor Marino tinha 54 anos. Ele era um operador de equipamentos aposentado vindo da região central do Texas, nos Estados Unidos. Durante a vida profissional, havia trabalhado com grandes máquinas em canteiros de obras. Depois de se aposentar, passou a dedicar sua energia a viagens de pesca, que exigiam planejamento e deslocamentos complicados. Seus antigos colegas o consideravam extremamente metódico. Victor pesquisava a logística das viagens com o mesmo cuidado que outras pessoas dedicavam à escolha dos destinos. Ele já havia visitado o norte da Austrália 2 vezes e desenvolvera grande interesse por crocodilos de água salgada. Frequentemente, permanecia perto da água mesmo depois que os outros hóspedes tinham deixado o local. Os funcionários da propriedade já haviam explicado mais de uma vez que observar crocodilos à distância era permitido, mas chamar a atenção deles não era.
Durante várias noites antes de utilizar a lixeira apropriada, Victor jogava restos de peixe no rio e observava os pequenos peixes se aproximarem. Os trabalhadores alertaram que alimentar animais perto do cais poderia atrair predadores maiores depois do anoitecer. Mesmo assim, o comportamento continuou. Na manhã de 13 de janeiro, Victor caminhou até o cais ao nascer do sol. Ele carregava equipamentos de pesca e um balde com iscas. O rio estava tranquilo. Pequenos peixes se movimentavam perto de troncos submersos. A aproximadamente 9 metros de distância, um grande crocodilo de água salgada descansava junto à margem lamacenta. O corpo do animal se misturava aos troncos e aos sedimentos deixados pela enchente. Dessa vez, o alerta já havia sido dado claramente. Um guia havia orientado Victor a não provocar o crocodilo, mas ele decidiu ignorar a recomendação. Victor observou o predador e lançou uma isca a alguns metros de distância. Nada aconteceu. Ele jogou outro pedaço, dessa vez mais perto. O animal continuou sem reagir. Victor então quebrou um galho de uma pilha de madeira trazida pelo rio e o lançou contra o crocodilo. O galho bateu nas costas do réptil e caiu na água. O movimento pareceu produzir pouca ou nenhuma reação. Victor saiu do cais e desceu pela margem inclinada. Com isso, reduziu a distância para menos de 5 metros. Os crocodilos de água salgada são os maiores répteis vivos do planeta. Machos adultos frequentemente ultrapassam 4,5 metros de comprimento, e os indivíduos maiores podem pesar centenas de quilogramas. Eles podem defender áreas utilizadas para descanso e exposição ao sol. Depois de enchentes, mudanças no nível da água podem fazer com que os animais voltem a ocupar e proteger determinados trechos das margens. Assim como outros grandes crocodilianos, eles podem permanecer imóveis enquanto observam uma ameaça. Quando alguém entra na distância de ataque, a reação pode acontecer de maneira súbita. Victor deu mais um passo em direção à água. O crocodilo disparou para a frente, impulsionando o corpo sobre a margem. Fechou as mandíbulas ao redor da perna de Victor antes que ele conseguisse recuar. Victor caiu. O animal o arrastou pela inclinação e entrou no rio. Pescadores que estavam nas proximidades ouviram a movimentação e correram até a margem. Quando chegaram, o crocodilo já havia desaparecido sob a água. Agentes encontraram marcas profundas de arrasto que começavam na parte inclinada da margem e terminavam no rio. As equipes de busca localizaram o crocodilo naquela tarde. Ele descansava sob manguezais a menos de 800 metros rio abaixo. Os investigadores descobriram que o animal utilizava aquela margem regularmente como local de descanso, desde que a enchente havia recuado. Eles concluíram que as repetidas tentativas de provocação, seguidas pela descida de Victor até a margem, colocaram-no dentro do alcance do ataque. O proprietário fechou o acesso público àquele trecho do rio. Plataformas de observação acabaram instaladas em áreas mais afastadas da água. As orientações fornecidas aos visitantes também passaram por uma reescrita para explicar que um crocodilo parado não deve ser confundido com um animal inativo. Os funcionários receberam autoridade mais clara para interromper visitantes que tentassem se aproximar da margem.